Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, estudando bastante para preparação para esse Enem que está vindo aí para vocês enfrentarem. Bom, eu sou o professor Mábio, eu sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre botânica. Professor, o que é botânica? É aquela do boto? Não, botânica é sobre as plantas, ok? Ninguém vai estudar boto, não. Boto é mamífero e aí mamífero é outro assunto. São os animais. Botânica é sobre as plantas. Fitologia é a mesma coisa que botânica, é o estudo das plantas. Tudo bem? Quem são plantas? São aqueles seres que produzem a matéria orgânica. São aqueles seres que transformam a matéria inorgânica em matéria orgânica. Como é que é isso, professor? Isso é através da fotossíntese, ok? Então quer dizer que as plantas elas fazem fotossíntese e o nome da respiração delas é fotossíntese. Lembra que alguém já falou disso para vocês? Não. As plantas fazem fotossíntese e as plantas também respiram. Por quê? Porque todo ser vivo respira. Ok? Então, essa é só para a gente começar a nossa aula lembrando de algumas situações. Então, vamos para o início. Eu vejo aqui um rapazinho, um senhor, plantando umas árvores. E o pensamento dele é que lá mais adiante, daqui mais algum tempo, quando ele estiver mais velho, a casa dele esteja rodeada por fruteiras. Ah, mas será que ele só quer comer as frutas? O interesse dele é só as frutas? Não, pessoal. Pelo que a gente sabe, hoje, se todo mundo no mundo plantasse uma árvore, só uma árvore, se todo mundo no mundo plantasse uma árvore, o aquecimento global ia ter uma amenidade, ia estar assim mais ou menos resolvido, tá? Mas nem todo mundo no mundo planta uma árvore. Eu me lembro que há algum tempo algumas pessoas pensavam que a floresta amazônica ela nunca ia se acabar. Que tem tanta árvore, tem tanta planta aí que ela nunca vai se acabar. A floresta amazônica não se acabou não, hein? Espera aí. Mas quando a gente passa pelas nossas florestas, pelas nossas estradas, a gente percebe que há um clarão ali dentro das florestas hoje. Tá? Antes, a floresta era bem mais densa. A floresta do nosso estado era bem mais densa do que hoje. Então, quer dizer, as pessoas estão diminuindo a quantidade de árvores e isso está prejudicando, e o maior prejuízo que a gente tem hoje, que a gente tem conhecimento, é o aquecimento global, ok? A Terra está se superaquecendo, o clima na Terra está mudando. Vocês estão percebendo isso a cada dia que vocês escutam noticiários, e nem precisa escutar o noticiário, isso está acontecendo de forma que a gente está percebendo na pele o que isso tudo está ocasionando, ok? As temperaturas altas, as alagações mais constantes, em épocas que não eram para acontecer, quer dizer, mudou uns dias aí. Bom, enfim, são efeitos do que nós estamos fazendo com as nossas florestas. Mas vamos para falar um pouco de plantas, um pouco mais de plantas. Questão do nosso livrinho verde lá, Sistema Farias Brito, Resolva Enem 1, lá na parte de Ciências da Natureza. Fala sobre a evolução dos vegetais e fala sobre o grupo de plantas. E fala também sobre o grão de pólen. Espera aí que eu vou já falar sobre isso para vocês. Vamos para a próxima. Próximo slide, eu coloquei para vocês assim, ó. Um dia surgiram as plantas, tá? A evolução das plantas. Tem a evolução dos animais e tem a evolução das plantas. Então, teve um eucarionte ancestral. O que é um eucarionte, professor? É um ser que tem, ou que teve pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, um núcleo. A célula com um núcleo. Tá ok? Daí surgiram as algas vermelhas e surgiram as algas verdes. Mas repara que tem uma observação aqui, um pouco antes do surgimento das algas verdes. As algas vermelhas, então, incorporaram o quê?
Amido como reserva, reserva de alimento. O amido é aquilo que a gente come que está lá presente, compõe o nosso pãozinho de cada dia. Os pigmentos em comum, algas verdes com pigmentos em comum. E aí eu vou estar falando assim, mais em comum com as plantas de hoje. Composição da parede celular. Lembrem que os seres vivos, a gente quer falar das plantas, né? Mas espera aí, os seres vivos, eles têm e são formados por célula. A célula tem membrana plasmática, tem citoplasma, e as eucariontes têm núcleo, a gente está falando de eucariontes aqui, né? E os procariontes, que a gente não está falando dele, não tem núcleo. Mas a composição da parede celular. E onde é que está a parede celular, professor? Além da membrana plasmática, existe uma estrutura rígida que forma a parede celular, ou que é a parede celular. Isso acontece em algas, isso acontece em plantas, isso acontece em fungos, ok? E mais uma particularidade do surgimento aqui das algas verdes são os aspectos reprodutivos, que têm relação com a reprodução das nossas plantas. Enfim, as algas verdes originaram as plantas. Bom, depois a gente continua esse cladograma aqui e surgem lá os animais e os fungos. Mas no nosso próximo slide, eu falo aqui para vocês, e aí devagarinho, pode ir rapidão. Eu falo sobre o cladograma das plantas. Mais uma. Diz assim, ó, eucarionte ancestral, e aí teve uma ocorrência aqui interessante. A endossimbiose. O que foi? Foi que uma organela, quer dizer, uma bactéria, foi incorporado por outra bactéria, e essa bactéria, ou essas bactérias, tinham uma estrutura que se chamava cloroplasto. Uma delas era o cloroplasto. E isso aí, essa junção, formou as células vegetais, ou o que mais se aproxima das células vegetais nesse primeiro momento aqui era a aproximação para as algas. Bom, surgiram então as algas vermelhas. Com o passar dos tempos, as algas vermelhas, então, foram acrescidas de outro pigmento, tipo, aumentou clorofila A e B, e elas perderam o pigmento ficoeritrina, que é um pigmento vermelho das algas vermelhas. Porém, surgem então as algas verdes. Algas verdes apresentam gametófito dominante. O que é gametófito, professor? Bom, a reprodução das plantas, ela se dá de duas formas. Ela se dá da forma esporofítica e da forma gametofítica. E aí, na forma gametofítica, o principal, ou a geração que mais é evidente, é a geração que se reproduziu por gametas, união de gametas. Na forma esporofítica, é quando o indivíduo que mais está em evidência, o que a gente está vendo ali, é o indivíduo que se originou por esporos. Tá? O que são esporos? São estruturas que não são gametas, mas que têm potencial para formar outros indivíduos. Ok? Volta para cá, então. A estrutura gametofítica é a dominante. O embrião torna-se pluricelular. Isso não acontecia nas algas vermelhas. Isso também só veio acontecer nas briófitas. Algas verdes também ainda não. Aí aqui, briófitas, elas apresentam as características que eu descrevi para vocês. Porém, após as briófitas, surgem os indivíduos com geração esporofítica dominante. E aí, quem são esses indivíduos? As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas, o que ela tem mais? As pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva. Vasos condutores de seiva elaborada, vasos condutores de seiva bruta. O que é a seiva elaborada, professor? A seiva elaborada é aquela produzida a partir da fotossíntese. E a seiva bruta é a água e os sais minerais. Além disso, os indivíduos que surgem, eles apresentam estômatos. O que são estômatos?
São estruturas que se abrem e se fecham para que hajam as trocas gasosas para que a fotossíntese ocorra. Tá ok? Então, estômatos só aparecem a partir das pteridófitas. Antes, não haviam estômatos. Não existem estômatos em briófitas, algas qualquer, tá? Beleza. As pteridófitas, então, ficam para trás e aí surgem novas características. Quais são as novas características? Para surgir as gimnospermas, ou que estão presentes nas gimnospermas. É o grão de pólen, que é menos evidente do que lá nas angiospermas. O tubo polínico, que é a estrutura pela qual o grão de pólen forma para poder chegar até a oosfera. O que é a oosfera, professor? Bom, primeiro, o que é o grão de pólen, né? Grão de pólen é o gameta masculino. Oosfera é o gameta feminino das plantas, ok? E aí surge aqui também as sementes. Beleza. As gimnospermas, então, apresentam essa característica. E as angiospermas? Angiospermas, elas apresentam, diferente de todas as outras, flores e frutos, ok? Reparem que a plantinha que está desenhada ali, ela tem uns frutinhos, parece uma laranja, alguma coisa desse tipo. Tá? Mas para ter fruto, ela teve também flores. As outras, gimnospermas, pteridófitas, briófitas, algas, não apresentam nem flores e nem frutos. Ok? Apesar de que, aqui, para o surgimento das gimnospermas, há a ocorrência de pólen, de grão de pólen, que é o gameta masculino, e do tubo polínico. E da semente, que continua lá nas angiospermas. Todas essas características, elas continuam nas angiospermas. Ou seja, as angiospermas são as mais especializadas, são as que representam maior grau de evolução dentre as plantas. Ok, tudo bem para vocês? Algo que é interessante é que briófitas e pteridófitas são classificadas como criptógamas, quer dizer, tem semente escondida. Gimnospermas e as angiospermas, elas são fanerógamas, que têm sementes não escondidas, ok? Apresentam semente evidente. Vamos para mais uma. Voltando, então, para a questão do Resolve Enem 1. Diz assim, ó, na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros. Isso significa que o grão de pólen surgiu antes dos frutos e depois das flores? Antes dos frutos e depois das flores? Não. Grão de pólen, antes das flores e depois dos frutos? Não. Antes das sementes e depois das flores? Grão de pólen antes da semente? Sim, né? Depois das flores? Não. Antes das sementes e antes dos frutos? Opa, parece que sim. Antes das flores e antes dos frutos? Bom, pessoal, nem sei qual é. O que vocês acham? Resposta correta. Letra E. Antes das flores e antes dos frutos. Ok? Grão de pólen, ele é o gameta. Se ele não estava presente, como é que iria surgir flores e frutos? Ok? Vamos adiante. Bom, conferido? Mais uma. Questão Enem 2021, questão 95, lá, caderno amarelo. Ciência da natureza. Bom, ele vai falar aqui de novo de frutos e sementes. Ele vai falar do Pantanal brasileiro, a flora. Vamos ler isso aqui? Diz assim, estudo aponta que a extinção das preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. Estamos falando do Pantanal, hein? A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante do que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Eu já estou imaginando aqui que as preguiças gigantes, elas disseminavam os frutos, levavam as sementes até mais adiante e daí ia crescendo, ia ampliando a área dos vegetais, ok? O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução de quê?
Da produção de flores? Não. Do tamanho das plantas? Também não. De fatores de disseminação das sementes? Opa. Extinção das preguiças, diminuição das áreas com a flora. Parece que a C é a correta, mas vamos ver. Da quantidade de sementes por fruto? Não. Dos habitats disponíveis para as plantas? Não. Resposta correta, letra? Ou nós vamos fazer uma descrição disso ainda? Para vocês lembrarem, eu já chamo a resposta correta, tá? Para manter a diversidade das plantas, é preciso que hajam animais. E aí, esses animais, esses seres, eles disseminam os frutos e dentro dos frutos tem as sementes. Porém, ocorre disseminação pelo vento, anemocoria, pela água, hidrocoria, pela pressão, barocoria e pelos animais, zoocoria. Sendo que a disseminação dessas sementes, se realizada por répteis, chama-se saurocoria, por peixes, ictiocoria, por morcegos, quiroptecoria, por mamíferos, mamaliocoria, por formigas, mimercocoria e por nós, antrocoporia. Ok? Então, é preciso, e assim, quando apareceram mais animais, disseminou mais as plantas. Ok? Porque esses animais levavam e levam ainda os frutos e as sementes a outros locais. Sendo que o animal homem, ele devasta um pouquinho o que era um ambiente natural para poder transformar esse ambiente em ambiente de cultivo, de criação e tudo mais, que também é necessário para a nossa vida, ok? Mas vamos, então agora a gente volta para a questão. Voltando para a questão, resposta correta. Qual que é? Acertou quem anotou a questão, letra C, de fatores de disseminação das sementes, ok? Essa aqui já estava resolvida, né? Próxima questão, vamos adiante. Nós temos, então, mais uma questão do Enem, questão 97, Ciências da Natureza, e diz assim, ó, nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta no tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de um tecido de quê? Vamos adiantar um pouquinho? Próxima. Diz assim, ó. Eu acho que aí. Vocês têm que conhecer um pouquinho a estrutura de uma flor. Tá? Então, a flor, o que é? É o órgão de reprodução das plantas. E essa flor, ela vai produzir gametas masculinos, e aí a gente tem aqui pelo androceu, que são os pólens, né? Que é exatamente o gameta, e pelo gineceu, que é lá onde está o ovário, o óvulo, mas a estrutura, a célula aqui se chama oosfera para reprodução, ok? Mas eu quero isso aqui, a questão quer isso aqui. O pólen, ele chegou até o gineceu, a gente chama isso aqui de estigma, chama isso aqui de estilete, e aí uma das células formou um tubo aqui que se chama tubo polínico, que alcançou a oosfera. Mas esse grão de pólen tinha três núcleos. E dois desses núcleos, um primeiro núcleo era o núcleo do tubo polínico, e os dois primeiros, eles são um núcleo espermático e outro o núcleo que vai garantir o desenvolvimento dessa semente que vai se formar. Como que vai garantir, professor? Ele vai originar um tecido triploide, que vai ser o tecido de alimentação dessa semente, desse zigoto que vai se formar, tá ok? Desse embrião que está em formação. Então, é isso aqui que a questão está querendo. Esse tecido triploide,
ele vai alimentar, nutrir o embrião. Então, para a questão, a gente volta. E aí a gente tem assim. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta no tecido triploide. Beleza, já havia aquilo lá. Essa segunda fertilização foi importante porque viabilizou a formação de um tecido. Que tecido? Tecido que servia de quê? Nutrição para o fruto? Para o fruto, não. Reserva para o embrião? Opa! Revestimento? Não. Proteção para o megagametófito? Não. Vascularização para a planta jovem? Acertou quem anotou a letra B. Ok? Reserva para o embrião. E aí, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem. E um abraço, fiquem com Deus e acessem as páginas do nosso governo, da nossa Secretaria de Educação. Ok? Até mais. Fiquem com Deus.